Agora gravando. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão prestigiando aqui ao vivo junto. É sempre bom, né? Normalmente com as mesmas caras que justamente as pessoas que trazem normalmente, né, os resultados mais expressivos do time. Bora lá, vamos para cima. A reunião está sendo gravada, tá? Então, para você que está assistindo, vou falar os códigos. É uma reunião justamente de boas-vindas, tá? Então, a gente vai voltar para uma base, explicar algumas regras, explicar algumas situações novas, porém também passar e ressaltar algumas coisas que a gente falou já um pouco mais avançado, um pouco mais durante, mas que faz total sentido, tá? Para quem está iniciando agora, para quem está na base. Então, nada mais justo do que passar nessa reunião de boas-vindas. Então, mas sem mais delongas, vamos lá. Bora para o primeiro código. O primeiro código já vai ser início, tá? Início da reunião, início aqui das nossas atividades como educadores, né? Que é onde a gente tem que focar em fazer uma base muito bem feita. Fazendo uma base muito bem feita, tudo que a gente desenvolver em cima dessa base, essa base estando sólida, né? Tendo fundamento, vai fazer sentido e a gente vai ter resultado com o passar do tempo. Lógico que os primeiros resultados, pode ter certeza que vão ser longe, né, dos melhores resultados que você ainda vai construir com o passar do tempo, tá? Um caminho trilhado aí. Então, quanto antes você der início, apertar o play, for para cima, né, fazer o que tem que ser feito, antes você vai começar a lapidar, né, e conseguir resultados cada vez melhores, tá? Seja em qualidade, seja em quantidade, né, seja atingir ali os seus sonhos, que a gente até falou sobre isso um tempo atrás. Mas para atingir o sonho, a gente precisa trilhar esse caminho aí de início, tá bom? Mas vou compartilhar aqui com vocês minha tela, viu? Como você tá com isso, consegue confirmar para mim assim que aparecer? Apareceu já. Apareceu já? Beleza. Estava carregando aqui. Então, bora lá falar sobre a base, né? Então, o primeiro código da reunião já foi, tá? Início. E agora eu vou falar sobre as regras nossas com relação ao andamento, tá? Do processo de vocês como educadores, né? O que que a gente espera, o que que a gente estimula e o que que a gente quer. Assim como a Vilma gosta aí, é uma disputa saudável de sempre procurar melhorar os resultados, tá? Consequentemente, vocês vão sair ganhando. É isso, fato. Vilma, por exemplo, já ganhou bonificação aí, né, no fechamento do mês passado. E vamos embora buscar uma próxima bonificação para esse mês também. E já adianto, tá? Bonificação de final de ano vai ser com relação a todo esse acúmulo, tá? Quem mais tiver pontuação, quem mais tiver bons resultados aí de final de mês, vai ter uma bonificação diferenciada no final do ano, tá? Mas aí lá é outra história. O que interessa, como falei, é construir, né, dia após dia, mês após mês, até chegar lá. Quem fizer antes, quanto mais fizer, né, a tendência é estar mais desenvolvido até lá. Mas bora lá. Regras, tá, do educador do D6M Office aí. Primeira, com relação às flags, tá? Primeiro mês, aprendizado. Então, para quem entrou agora em maio, essa reunião está sendo em maio, vai ser um mês de aprendizado. Por mais que traga aí ou não, tá? Pessoas para estarem fazendo reunião, que fechem e tudo mais, né? Esse primeiro mês a gente conta com sendo um aprendizado, mas nada mais justo do que esse mês para errar. Então, quanto mais você fizer, mais você vai errar o quanto antes, assim a gente consegue ajustar e acertar também o quanto antes, tá? Então, primeiro mês de aprendizado. Acabou o primeiro mês, inicia o mês contando da bandeirada, então inicia ele na bandeira branca, né? E depois a gente tem as outras bandeiras. A Black Flag, a White Flag, a Blue Flag, Yellow Flag e Red Flag. Tá? Dentro dessas bandeiras a gente vai discriminar aí qual é qual, o que que significa cada uma delas. Falando com relação ao que vocês gostam e o resultado vem no começo do mês aí, tá? Ideal é o que busca para realizar os sonhos de vocês, que a gente está aqui também para isso, tá? Para a gente ajudar as pessoas, claro, lógico, mas também para nos ajudar, tá? A atingir nossas liberdades, atingir nossos sonhos, atingir nossos objetivos. Nada mais do que uma recompensa financeira, né, que é o real que vai simbolizar isso, tá? Então, de 1 a 5 clientes,
R$ 800 por cliente, tá? White flag. De 6 clientes para cima, black flag, 1.300 por cliente. Como que funciona isso? Atingiu 6 ou mais do que 6 nesse mês, no mês que vem, você vai iniciar o mês com o black flag. Então, iniciou o mês com o black flag, todos os clientes, desde o um até os demais que você atingir no mês de Black Flag, estando em Black Flag, todos os clientes você vai receber 1.300 por cliente, tá? E não mais 800 por cliente. Para se manter, precisa estar mantendo ali mensal acima de 6 pessoas, né? Acima de 6 alunos entrando, aí mantém a comissão de 1.300 por aluno. Do contrário, acaba caindo a comissão, tá? Então, caso não feche 6 clientes ou mais no próximo mês, volta para White Flag. Show, bora lá. Resumo: 6 clientes ou mais, Black Flag. De 1 a 5 clientes fechados no mês. Se não fechar nenhum desses, continua, né? Vai indo ali na White Flag. Tá? Se não fechar pelo menos um cliente no mês, esse fechar aqui, na verdade, a gente até trocou, na verdade, que não vai ser nem. Não. Show. Dos clientes que trouxerem no mês, tá? Se não fizerem pelo menos uma reunião de um desses clientes, né, de um desses novos alunos, desce ali para a bandeira azul, tá? Então, deixa eu ver. Décima bandeira, isso. Décima bandeira, né, indo até a bandeira vermelha. Então, se não fechar pelo menos uma reunião, não, se fechar pelo menos um cliente, sobe, tá? Show. Uma reunião, sobe. Se não fechar, desce. Ou seja, a única bandeira, tá, que tem como a gente ficar estagnado, entre aspas, digamos assim, fazendo o mínimo, na bandeira branca, tá? É na white flag. Esse mínimo é a gente conseguir colocar clientes para fazer pelo menos uma reunião no mês, tá? Conseguiu manter isso, beleza, tá na bandeira branca. Não conseguiu colocar aluno, não conseguiu colocar cliente para fazer reunião, vai descendo bandeiras até a vermelha. Chegou na vermelha, está no mês da vermelha, não conseguiu fechar pelo menos uma reunião, né? Acaba tendo ali uma pausa durante um período, né, do nosso time. Que a gente está contando ali com que você provavelmente não está conseguindo se dedicar o suficiente, digamos assim, para estar tendo esses resultados. Afinal de contas, a gente sabe que pô, tem diversos tipos de representantes nossos aqui, uma rotina mais diversa possível, mais variada possível, e a gente vê que, cara, dá o sangue, dá o gás, no mínimo tempo que tem disponível, faz o que tem que ser feito e tem resultado, né? Então, não é por questão de, eu não tenho tempo, né? Todo mundo sabe que é um trabalho ativo, né? Não é uma renda passiva que tem a possibilidade disso, tem, mas mesmo assim, se você não fizer o mínimo que você precisa ativamente, você também não vai ter esses resultados passivos, tá? Mas é uma outra conversa aí. Então, na onde a gente consegue estabilizar é bandeira branca. Nas demais, ou a gente sobe ou a gente desce. Se eu estou na preta, para eu conseguir estabilizar lá, eu vou ter que estar fechando de 6 para cima. Do contrário, vou cair para branca. Nas demais de baixo, se eu fechar pelo menos uma reunião, eu subo. Se eu não fechar uma reunião, eu desço. Então, a única estabilidade maior, tá? E muito mais tranquilo de ficar, é na branca. Mas a gente não quer ninguém muito estável aqui no nosso time, né? A ideia não é procurar estabilidade, a ideia é procurar justamente resultado. Tá? Você ensina o resultado, as consequências positivas ou negativas, né, vão chegar ali na virada de mês. Tá? Por isso a gente faz nossa reunião também de fechamento de mês. Então, bora lá, white flag para blue flag. Se for white flag, não fechar pelo menos um cliente, ou não fizermos aí pelo menos 2 reuniões no mês, beleza? Uma reunião que não for para frente,
Parece que a gente deu uma editada, precisando dar uma ajustada. Mas enfim, né, a ideia é essa. Acabou não tendo, tá, uma reunião no mês, acaba caindo, né, rebaixado ali para Blue Flag. Então, tem um mês para recuperar e fechar pelo menos um cliente. Fechando um cliente, volta ali para White Flag. Do contrário, fica na Blue Flag, tá? E se não fechar um cliente, né, até o final do mês, ou não fizer pelo menos duas reuniões aí para finalizar o mês, desce ali para Yellow Flag. Então, Blue Flag para Yellow Flag. Blue Flag também em uma reunião ali, né, um cliente no mês para recuperar uma reunião, mantém, depois um cai ali para Yellow Flag. Né? Yellow Flag, mesmo esquema, vai indo de bandeira em bandeira, tá? Da Blue para Yellow, da Yellow para Red, e da Red, infelizmente, acaba sendo pausado aí no nosso caso, tá? Para retomar isso. Então, o processo é, primeiro mês de aprendizado, tá? Então, vamos dar o exemplo de maio. Entrou em maio, primeiro mês, aprendizado. Segundo mês, começa na White. Terceiro mês, aí a gente vai atualizando a bandeira, né? Seja ficar na White, seja descer para Blue, seja subir para Black, dependendo dos resultados, dependendo de como for o plantio, tá bom? Então, inicia mês um na branca, só para ficar um pouco mais claro ainda. No mês 2, né, acabou conseguindo 6 ou mais, vai para Black. Acabou conseguindo menos de 6 no mês seguinte, volta para White. Acabou não conseguindo fechar pelo menos ali uma reunião, né, de um aluno ali no mês, desce para Blue. Não conseguiu de novo, pelo menos uma reunião no mês, desce para Yellow. Não conseguiu duas reuniões, tá? Fechou um cliente ali pelo menos no mês, a gente consegue voltar ali direto para. Fechou dois alunos no mês, volta ali direto para White, tá? Se você tiver, mesmo que seja na Yellow lá, sobe duas posições. Beleza? Sobe, estabiliza aqui depois. Seis alunos ou mais, Black. De um a 5, White. Não fechou, vai descendo, né, para Blue, para Yellow e para Red. Tá? Essa é a nossas regras aí de posicionamento, tá? E permanência aí com relação ao D6M Office. A gente está chamando, não é para simplesmente pessoa, não estamos chamando pessoas aqui para simplesmente colocar um arroba bacana ali no Instagram, falar que faz parte da equipe. Não, a gente está trabalhando com pessoas que estão determinadas, né, querem fazer parte realmente do nosso time para fazer acontecer, né, levar a educação financeira para as pessoas, terem resultados financeiros, né, tudo isso junto é o que a gente busca. Pessoas empenhadas em fazer acontecer, tá? Cada qual sabe aí o porquê entrou, cada qual tem um motivo do porquê está se esforçando e tendo os seus resultados, né? As consequências vêm aí com o passar do tempo. Beleza. Agora vou falar aqui a segunda, o segundo código da noite, né? Que vai ser rotina. Por que que o segundo código vai ser rotina? Para a gente estar adquirindo, para a gente estar, né, alcançando, no caso, essas posições, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, a gente tem que executar uma rotina. Tá? E dentro da execução dessa rotina, mais uma vez, vou puxar a importância, né, para quem já viu, vou reforçar, mas para quem ainda não viu, falar sobre a nossa lista, tá, de preenchimento. Essa lista de preenchimento é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Ah, Guilherme, não gosto muito de mexer no Excel, prefiro fazer na mão, prefiro fazer no papel, sem problema, pode fazer aí na sua rotina. Porém, o Excel é onde a gente tem aqui a nossa comunicação conjunta, porque eu vou liberar no seu e-mail, né, uma planilha onde, nessa planilha, você fazendo o preenchimento, dos dois lados vão estar tendo acesso. Nós vamos estar vendo como que estão os seus preenchimentos e, ao mesmo tempo, né, você consegue passar para a gente metrificar e ver como que está com relação às suas captações. Sendo que você está conseguindo ou não bater uma meta ali bacana de contatos diários, né, direto no Instagram ou no WhatsApp, para a gente ver como que está a sua conversão do Instagram para o WhatsApp. Inclusive, a gente está nesse processo de melhora aí
de refino nessa técnica, né, para estar trazendo mais gente para o Instagram, do Instagram convertendo mais gente para o WhatsApp, agregando valor. Inclusive, nossos educadores, vamos dar os nomes e as honras devidas, aí, por exemplo, a Vilma, né, um exemplo de quem a gente está se inspirando e está sempre agregando no time, né, que está tendo cada vez mais resultado nessa questão. Então, a gente está sempre melhorando e refinando, tá, para trazer o melhor para vocês. Então, importantíssimo a gente ter essa rotina, tá, de preenchimento. Porque tendo essa rotina de preenchimento, colocando aqui, né, como que está sendo os seus resultados durante a semana, durante o mês, automaticamente a gente vai conseguir ver quem está se destacando, quem não está se destacando, onde está a dificuldade, como que a gente pode te ajudar. Do contrário, a gente não tem termômetro nenhum, tá? Parâmetro nenhum para estar te ajudando, né? Se você não está preenchendo, para a gente é que você não está captando, para a gente é que você não está simplesmente falando com as pessoas. Se você não está falando com ninguém, se não está tentando nada, vai ter resultado algum. Tá? Não tendo resultado, infelizmente, não faz sentido, né? Não tem o porquê você está usando do seu tempo e está dando atenção para a gente, né? E nem a gente preocupado com você. Pelo contrário, a gente quer se preocupar, quer dar atenção para quem realmente está em cima, está tentando, está fazendo acontecer e por algum motivo, aí realmente tem algum desajuste ali, onde a gente para com você, senta a linha e tenta entender o seu caso para melhorar cada vez mais, né? Que é o que a gente acaba fazendo com os educadores também que estão tendo mais resultado, para a gente acabar otimizando, né? Pegando ali junto com eles também, né? Estratégias e ajudando cada vez mais o time. Tá? Inclusive, tudo que a gente coloca no nosso dia a dia de diferença, que dá uma diferença positiva, a gente também acaba implementando e acaba estruturando melhor, formatando para todo mundo, tá? Para o time todo mundo ganha. Né? O que a gente quer? Uma disputa saudável, sim, mas ao mesmo tempo agregar todo mundo ao mesmo tempo, né? Para que o time se fortaleça sempre. Tá? Então, com relação ao preenchimento, primeiro contato do Instagram, a resposta das pessoas, né? Se foi positiva, se não teve resposta, então vai com um número. Pô, entrei em contato aqui com 50 pessoas no dia 28 aqui de abril. A proposta, todo mundo já atualizado, tá? As datas aqui começou no dia 28 porque a semana em maio, né? Maio começou ali na quinta-feira. Então, dia primeiro foi na quinta aqui. Vamos dizer agora, né, dar um exemplo de maio, digamos que a gente está lá no comecinho de maio, no dia primeiro. Entramos em contato com 50 pessoas, dessas 50 pessoas, só duas acabaram respondendo, e dessas duas, só uma passou o WhatsApp ou me chamou no WhatsApp, tá? A gente deixa em aberto isso também, e tem gente que prefere pedir o WhatsApp, tem gente que prefere mandar o link, passar o número e falar para a pessoa chamar. Tá? Eu, particularmente, prefiro ter o domínio, né, do contato dessa pessoa. Para mim, faz mais sentido. A partir do momento que ela passou e que ela sabe o número de cor salteado dela ali, para ela é mais fácil acabar digitando e passando para a gente rapidinho. Tá? Essa pessoa passou um número, eu iniciei conversa no WhatsApp nesse mesmo dia com essa pessoa, porém eu tinha outros contatos já de WhatsApp ou do meu ciclo ali social, né, durante o dia, conversei com outras pessoas e iniciei conversa no WhatsApp, especificamente explicando ali sobre o trabalho como representante do desafio, né, como D6M Officer ali, fazendo parte do time. Iniciei conversa no dia com 6 pessoas. Show de bola. Nesse mesmo dia, como lá em abril, eu tinha falado com 400 pessoas, e essas 400 pessoas acabaram 20 passando ali de um mês para o outro, e dessas 20, eu acabei conseguindo o contato do WhatsApp ali de outras 5, tá? Acabou que iniciei maio, então no dia 1º de maio, eu iniciei a conversa com 6 pessoas, tá? Iniciei a conversa com 6 pessoas e nesse mesmo dia, né, das pessoas que vieram vindo lá também do mês de abril, acabei fazendo ali, né, o time do desafio acabou fazendo reunião com 2 pessoas. E dessas 2 pessoas, né, eu sei que acabou confirmando as 2 pessoas. Então aqui eu consigo ver, né, como que está a minha retenção dos contatos, tá? Desde a minha conversão do Instagram para o WhatsApp, tá? A conversão de como que está a minha conversão dentro do WhatsApp para marcar reunião,
tá? E da reunião, como que está a minha conversão, tá? De fechamento ali pro que está entrando para o desafio em si, tá? Aqui, como eu coloquei um número muito grande ali, ficou uma porcentagem bem inexpressiva, mas vamos tirar aqui só para dar o exemplo. Achou? Aqui essa conversão, né, do Instagram, de quantas pessoas eu estou falando no Instagram, e dessas pessoas eu estou conseguindo contato para o WhatsApp, tá? Normalmente isso daqui vai ser baixo. E esse daqui também tende a ser baixo, porque acaba puxando lá o total do Instagram. Mas quando a gente vê, né, com relação à comparação, né, dessas pessoas do fechamento para as pessoas de início no WhatsApp, a conversão é completamente diferente, é bem maior, tá? Só que pode ser que por algum motivo, no seu caso, seja diferente. Show? Se no seu caso foi diferente, a gente vai começar a entender o porquê. Então, por isso a importância de estar sempre preenchendo, para a gente sempre fazer o estudo dessas conversões, para ver se está tendo um padrão, qual que é esse padrão, se está fazendo parte dessa média ou não. Se não tiver, por quê? Você está usando algum texto diferente, você está mandando um áudio ao invés de mandar um texto, ao invés de mandar áudio, você está mandando um texto, está mandando uma foto, um vídeo junto, o que está acontecendo? E a gente vai entendendo e vendo seus resultados. Eles estão melhores do que a média ou se eles estão abaixo da média e no que a gente pode acabar te ajudando ainda mais. Tá? Isso aqui é importante para a gente ter essa meta. Outro ponto importante, e aqui nem diz tanto respeito a nós, tá? Mas isso daqui é mais a vocês importantíssimo. Por quê? Aqui vai ser o histórico onde vocês vão ter registrado todos os leads de vocês, tá? A data que vocês entrarem em contato, o nome desse lead, o Instagram desse lead, se você tem Instagram dele ou não, porque talvez só tenha o WhatsApp, e o WhatsApp desse lead, tá? Então, é onde você tem o controle dos seus alunos, né? Tanto os que estão entrando, como os que não estão entrando. Inclusive, aqui a gente pode colocar o filtro, né? Se respondeu ou não em 3 dias, né? Ah, foi uma pessoa que respondeu sim, já vai ficar verdinho, já sei que essa pessoa aqui estava quente. E se dentro de 3 dias ela respondeu, né? Porque ela está animada, gostou ali um tanto da proposta do desafio. O grupo foi criado dentro desses 7 dias depois que você passou o contato dessa pessoa para a gente. Como ela estava animada, sim, beleza. Ela entrou e o grupo foi criado. Ou seja, essa pessoa aqui, ela está muito propensa a entrar. Então, mesmo que ela acabe não entrando, tá? Ela foi uma pessoa que se interessou muito e estava muito propensa. Por isso que é legal e interessante a gente botar a data. Porque a gente colocando a data aqui, mesmo que essa pessoa não tenha entrado, pô, é muito interessante acabar fazendo um outro filtro, fazendo uma outra planilha. Ou se você gosta, né, mais analógico e gosta ali de um caderninho, eu fazer um caderninho, colocar na minha agenda, colocar no meu bloco de notas, para eu acabar entrando em contato com essa pessoa daqui 2, 3 meses, né? Porque com certeza, se a pessoa estava interessada, mas não entrou no desafio, com certeza a vida financeira dela não melhorou nesse período, né? E com a vida financeira dela não melhorou, a gente volta o contato, dá um alô para essa pessoa, fala, pergunta como está a vida financeira dela, né, e chama ela para fazer parte do processo novamente, né? Afinal de contas, a gente vai conseguir trazer essa diferença para a vida dela. Então, é muito importante isso, tá? É um controle onde vocês têm que fazer essa gestão, tá? A gente não consegue, não tem braço para isso, para fazer essa gestão dos seus contatos por enquanto, mas a gente tem a gestão e a gente está fazendo junto com vocês a gestão dos contatos que pelo menos entram como grupo. Entrou ali para fazer parte do grupo, tá? Passaram o e-mail para a gente, tudo mais. A gente está tendo essa gestão, a gente faz esse controle, inclusive, tá? Como a gente tem o próprio WhatsApp, tem nossa lista de transmissão, enfim, tem várias outras ferramentas, a gente acaba não usando especificamente isso daqui. Só que nós temos tudo salvo, tudo guardado certinho. E para controle de voltar o contato, o que a gente gosta de usar é a ferramenta do Trello. Tá? Já falamos sobre ela e vamos, sempre que possível, sempre que tiver essa deixa, a gente vai estar restaurando aqui a importância do Trello. Tá? Que é onde a gente consegue fazer uma gestão ativa ali de contatos para N situações. Tá? Seja para retomar um contato, seja para o processo em si do desafio, para mandar mensagem inicial, para fazer grupo, para mandar formulário, para pedir para perguntar, pedir para responder as perguntas, para agendar reunião.
tudo isso a gente tem um processo dentro do Trello, tá? Então é muito interessante também vocês estudarem a ideia, tá? Com carinho, de conhecer e aprender sobre essa ferramenta. Ela é extremamente útil e ajuda e otimiza a rotina de vocês, tá? Facilita. Com quem que eu vou entrar em contato hoje? Em que altura de contato que está essa pessoa? Né? Ela já me respondeu, ela não me respondeu. Hoje eu vou mandar essa mensagem ou aquela mensagem. Hoje eu vou retornar o contato com essas pessoas, porque já passou esse tempo. Né? A gente consegue fazer vários tipos de colunas, vários tipos de filtro ali para a gente fazer o controle desse aluno, tá? Durante o nosso processo, durante o nosso contato, tá bom? Então vale a pena aí esse esforço na hora desse preenchimento, que pode ter certeza, vai ajudar e vai melhorar absurdamente o resultado de vocês, né? Mesmo porque tem muitas pessoas que para a gente funciona muito numa média de 3 a 6 meses, vem reduzindo cada vez mais de 3 a 6 meses para esses contatos acabarem fechando com a gente, tá? Faz parte. Normalmente a maioria esmagadora não vai fechar de primeira, mas se você conseguir manter, né, o controle em cima desses contatos, se você estiver fazendo o dever de casa, estiver com a sua rotina aplicada, pode ter certeza que esse contato vai voltar, tá? Numa média de 6 meses, onde a gente vira a maior parte dos contatos, tá bom? Beleza? Explicado aqui essa rotina. Bora lá para a terceira aba, onde a gente vai falar de uma parte importante da rotina, tá? E vou até ressaltar aqui, e mais uma vez, parabéns aos educadores ativos. Tem feito o controle lá do nosso Instagram, da equipe do D6M Office lá. Tá muito bacana, galera colocando como colaboração, marcando todo dia, stories, postando no feed. Enfim, então de parabéns mesmo. Tá? Inclusive, como a gente usa como comunicação o nosso Instagram lá perdão, do D6M Office, é muito legal que lá do Instagram eu já consigo ver alguns, né, pelo menos alguns resultados e que o pessoal tem tendo aí. Vai jogando post, vou vendo os comentários, vou vendo lá as curtidas, uma interação lá de eu quero, enfim, faz sentido, me ajuda. Cada qual vai colocando o seu CTA lá, né, sua chamada para ação, para curtir, para chamada privada, para comentar. E a gente vai vendo esses resultados aos poucos. Então, parabéns para quem está persistindo e vai persistir, porque é isso. Quanto mais ficar, mais resultado vai chegar com o passar do tempo, tá? Só que uma observação e um detalhe importante, tá? Eu já vou ficar um tanto em cima disso daqui, né? Além da rotina ali, sobre o conteúdo, sobre a nossa prática aqui diária e semanal, tá? Sobre os conteúdos em si, é muito bom, tá, a gente falar sobre o desafio, a gente chamar o pessoal para ação falando sobre, né, provocando se quer mudar a vida, se não quer, se quer continuar na mesma. Porém, tá, a gente sempre ficar fazendo, entre aspas, propaganda do desafio todo dia, né, sendo um conteúdo voltado para isso, a tendência é a gente acabar tendo menos engajamento, tendo menos retenção ali do público, tá? Do que a gente poderia estar tendo. Por quê? Vira o que a gente chama de panfletagem, tá? Que é basicamente como se a gente estivesse ali, literalmente na beira da calçada ali, entregando nosso panfleto, ó, não, eu te ajudo aqui, ó, não, vem cá, ó, vem aqui ver sobre o meu trabalho, tal, não sei o quê. Isso chama menos atenção, tá? Inclusive, se a pessoa é nova, tá descobrindo o seu Instagram agora, e ela mal entra lá e tudo ela vê que é propaganda, tá? Literalmente é uma propaganda que você só posta conteúdo de propaganda, isso pode acabar distanciando o público, tá? Distanciando o pessoal. Então a gente tem até essas indicações aqui sobre um segmento a cada dia da semana, né, de temas que a gente pode estar usando para diversificar e variar o nosso conteúdo, né? Lógico, em cada um deles, vale ali a gente chamar uma interação, né? Principalmente para curtir, para comentar, para compartilhar, mas não necessariamente para estar comentando alguma coisa que é para a gente chamar no privado para vender o nosso produto, vender o nosso serviço, tá?
Só um minutinho. André aqui, ó. Sim, acho importante ter conteúdo e isso estou fazendo nesse momento inclusive. Boa. Aí sim, André, exatamente. Né, a Ai, gente, nossa, é a hora, viu, gente? Porque eu não consigo, eu falei, meu dia é muito corrido. E sim, durante o dia, tentando mandar, assim, sabe, para as pessoas, mas assim, esses dias no trabalho tem estado extremamente corrido, e assim, parabéns por não isso. consigo Quem ponto. quer resultado E diferente tem que fazer a mais, tem que fazer diferente mesmo. Vamos para cima. Bom então, demais, aí eu parabéns. peguei esse negócio da planilha mesmo, eu tenho uma super dificuldade de preencher, não é porque eu não gosto, não é isso. Mas é porque eu também tenho dificuldade de conseguir os 105 lá de mandar todo dia, exatamente pelo dia corrido. Eu até Sim, tenho feito aqui um controlezinho, eu até nem estava fazendo. Eu falei assim, nossa, esse negócio tá muito largado também. Esse negócio também não tá certo. Esse negócio largado, que é, fica largado também, né? vai Assim, se você não refletir, tem uma vai meta, qualquer refletir. coisa serve. Então Exatamente. também não é isso, não é que qualquer coisa serve. Então eu falei assim, eu tenho que organizar. Então na sexta-feira, eu consegui organizar e colocar tudo direitinho do meu modo aqui. Ainda não usei lá essa Perfeito. planilha. Eu comecei, mas não consegui ainda pegar o ritmo de fazer isso todos os dias. Eu vou fazer, tá? Mas Bora, assim, bora botar na independente, eu rotina. tenho pensado, Exatamente, tá? Na eu rotina tenho corrida, de explicado estar para as falando com o pessoas e tal. pessoal, entrou em contato com um, recebeu a resposta do outro, qualquer coisa deixa uma agendinha do lado, né? Que você vai fazendo isso durante o dia. Aí, mesmo que você Sim. faça isso durante a semana toda, tá? Coloca lá, pega um planner, né, do dia ali certinho, pega uma agenda, qualquer coisa, tá? Uma sulfite, coloca a data lá, né? E vai separando certinho que entrou em contato, que respondeu, que foi pro Instagram, que foi pro WhatsApp, né? Todas as informações que tem naquela Uhum. planilha e vai lançando lá. Qualquer coisa, pô, durante a semana fica muito puxado, chega cansado, tal, complicado, abrir o computador, abrir o celular para ver isso, para fazer isso, tá ruim. Beleza, acumula ali durante a semana, chega no fim de semana, né, sábado, domingo, Preenche, né? o dia que você tiver um pouco mais tranquilo, aí pega É, e passa tudo para a preenche. planilha, entendeu? O importante é só a gente Tá bom. realmente ter essas informações que vai ajudar demais, tá? E daí Não, dentro pode deixar, disso, né? eu vou fazer, sim. Show, tô com tudo. Aí dentro disso, né, assim como tô falando nessa questão de rotina do preenchimento, também tem ali uma certa rotina, né, de não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente sempre ficar seguindo só essa ordem, mas isso de você no começo colocar uma rotina onde cada dia da semana você vai falar sobre alguma coisa, sobre algum tema diferente, tá? Você vai estar garantindo que você vai estar agregando para a sua audiência. Tá? Vai falar sobre família, liberdade, diversão, domingo, fim de semana, né? Sábado ou domingo ali, né? Que normalmente acaba calhando e a audiência também está passando por isso, então vai gerar conexão, né? Segunda-feira, ação brasileira, né? Fala, deixa eu ver, tarefa da semana, né? Então, assiste vídeo ali, ouve podcast, lê 10 páginas de algum livro que vai te ajudar a fazer conteúdo sobre tudo isso, tá? Ações brasileiras, na terça, educação financeira, tá? Quarta, um meme engraçado que tem alguma coisa a ver com relação a gastar, com relação a investimento, com relação a finanças, com relação a descontrole, com relação a, enfim, a ser muito, na verdade, muquirana, né? Coisas que acabem chamando a atenção ali da galera para dar uma descontraída também, tá? Fundo imobiliário, criptomoeda, enfim, sempre numa diversificação de temas, tá? Inclusive depois assistam qualquer coisa essa aula novamente, peguem esses temas, anotem esses temas, que vai ajudar demais, tá? Na hora de vocês estarem programando na criação de conteúdo, tá bom? Então, sem muita panfletagem, tá? Sem muito, clica aqui e me chama no privado. O desafio de 6 meses vai mudar a sua vida. É importante e sim é interessante a gente constantemente tá colocando isso, sim. Mas essa constância não pode ser todo dia, nem também, né, a maior parte dos dias. Pelo contrário, é meio que a menor parte. É agregando, 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 e joga lá de vez em quando, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, joga algo assim do tipo, né? Mas do contrário, é mais agregar. Porque quem estiver interagindo no que a gente está agregando, né, ou que seja mesmo um entretenimento com meme, alguma coisa assim, aí sim, a pessoa interagiu, a pessoa está interessada, a pessoa está engajada, né, no nosso conteúdo, a gente pega e chama ela no privado, tá? No Instagram, pede WhatsApp, faz todo o fluxo que a gente acaba fazendo, né? Pergunta se ela tem alguma dúvida com relação a isso, que ajuda até mesmo a fazer conteúdo, né, viu?
enfim, coisas que você vai estar agregando, né, na vida da pessoa antes de estar trazendo ela para o seu trabalho, digamos assim. Do contrário, ela vai te achar um vendedor chato de Instagram, né? Basicamente isso. Então, ó, como que agora você trabalha com educador financeiro, é importante pesquisar sobre esses assuntos, tá? Postar sempre. Tem muito conteúdo disponível no Google, no YouTube. Sua força de vontade é crucial agora, tá? Nós nunca paramos de postar. É difícil no começo, mas precisamos postar todos os dias, pois os posts vão fazer com que você cresça, né, ainda mais e tenha mais cliente cada vez mais, tá? Isso sendo no Instagram, sendo no Facebook, seja no YouTube, né? Cada um vai se adequar ali com uma TikTok, cada um vai acabar se adequando um pouco mais com uma plataforma, ou até mesmo quem tem uma disponibilidade, né? Pode até pulverizar ali em todos, boa parte das plataformas possíveis, e até mesmo no próprio WhatsApp, né? No WhatsApp a gente tem contatos ali que são mais próximos já, né? Tem os stories do WhatsApp, coisas que a gente consegue estar divulgando e tendo uma interação também diária, tá? Então, é não subestimar, usar a criatividade, não parar e ir para cima, tá bom? O que fazer? Deixa eu ver. Atividades nos próximos dias, tá? O que fazer se você está começando agora? Primeiro de tudo, o mínimo possível, né? Assistir 100% do curso. Se você não assistiu 100% do curso, pronto, já não fez nem a fagulha inicial da base, tá? Não fez a mínima palha ali. Isso é o básico do básico, primeira coisa a ser feita, assistir 100% do curso. Não vai botar em prática tudo logo no primeiro dia? Não vai, mas pelo menos vai te dar uma visão clara do que é o ser educador, tá? Do que a gente espera, do que a gente faz. Beleza. Então, no primeiro dia, assistir 100% do curso, atualizar a bio do Instagram, né, e colocar ali uma foto profissional, lembrando, uma foto neutra, tá? Não necessariamente ir em um estudo de foto, um estúdio de foto, pedir um pacote lá de 50 fotos, com várias poses diferentes, roupas diferentes, tudo mais, só para tirar uma foto ali bacana e colocar na foto do perfil, tá? Não necessariamente isso, mas uma foto alinhada, uma foto condizente com alguém que vai falar sobre dinheiro, né? Com alguém que vai se posturar ali como sendo uma referência na hora de falar sobre investimento, sobre educação financeira, sobre uma gestão pessoal ativa, né? Criar todos os dias, né? Não, isso daqui do pitch não necessário. A gente já tem o pitch modelado, já passando para vocês, e também estamos melhorando e aprimorando isso ainda mais também. Tá? Abrir caixinha de pergunta no Instagram todos os dias durante pelo menos um mês. Isso vai te ajudar, primeiro, a ter uma constância, criar uma intimidade ali com os stories, tá? E te ajudar até mesmo a fazer conteúdo. Né? Isso gera bastante conteúdo, conteúdo bem legal, que você pode estar criando, pessoas vão te ajudar a estar criando esse tipo de conteúdo, tá? Muito importante essa interação com as caixinhas durante esse primeiro mês, mas depois, que a gente acha interessante, a gente sempre faz também, é no mínimo uma vez por semana também abrir esse tipo de interação, porque sempre tem gente nova chegando no nosso perfil, tá? Se ninguém perguntar, envie você mesmo, tá tudo certo, é normal, principalmente no começo. Segundo dia, postar conteúdo no Instagram todos os dias, pedir indicação no WhatsApp para os amigos, familiares, né, pessoas que responderam e que também não responderam, tá? Entrar em contato com todos os contatos do WhatsApp, informando o seu trabalho, né, com o que a gente passou para vocês. Entrar em contato com todos os seguidores, tá? Enviando o pitch no Instagram, tá? No máximo 5, 20 ali por dia, que é para acabar não travando. Então, fazendo alguns testes, tá? Tem gente que está arriscando 30, tá tudo bem também, né? O importante é a gente sempre evitar só um exagero, tá? Então, não manda ali para 100, mais de 100 pessoas de uma vez só, tá? Pulveriza isso durante o dia. 20, 30 contatos, dá uma pausa, né? Daqui algumas horas começa e manda de novo, enfim. Então, entrar em contato ali também com, pelo menos com 20 pessoas por dia, né? Dá para entrar um tanto mais, com pessoas que comentaram fotos nos perfis, né? Alguns rios ali nos perfis de referências, seja ali na área financeira também, Thiago Nigro, Bruno Perini, Tio Uli, Breno Perrucho, Natália Arcuri, e também pessoas que têm conteúdo
onde estão buscando agregar a vida das pessoas, ou seja, quem segue essas pessoas está interessado em se aprimorar, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da comunicação, seja na área, enfim, diversas áreas da nossa vida, que a pessoa está querendo, né, está disposta a buscar conhecimento, está disposta e querendo se desenvolver. Se ela já está propensa a isso, com certeza ela vai estar em algum momento, né, aí vai da gente também aguçar isso nela, mas ela vai estar propensa a querer se desenvolver na área financeira. Afinal de contas, quem é que está satisfeito ali 100% com a vida financeira atual? Né? Praticamente 100% das pessoas não estão 100% satisfeitos com a vida financeira atual. Né? Sempre dá para melhorar um pouco mais, seja na hora de fazer mais grana, seja na hora de melhorar o controle, seja na hora de investir. Tá? Sempre dá para estar melhorando, inclusive nos próprios negócios. Abrir caixinha todos os dias durante um mês, né, e responder. Se ninguém enviar a pergunta, envia você mesmo. E o terceiro dia, a gente vai repetir esse segundo dia para sempre, tá? Para sempre, 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 sempre fazendo isso. Que é o que a gente fala de virar a rotina do atleta. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, mais resultado a gente tem com o passar do tempo, tá bom? Conteúdos são o que mais convertem clientes. Atenção, o próximo conteúdo, tá, não deve ser levado para o lado ruim. Então, sempre que fizer também o conteúdo, lê, vê se está muito agressivo. Pode ser que até que esteja agressivo, mas no final você dá aquela maciada, né? O que a gente fala da técnica do sanduíche. Começa bem, manda ali uma porrada no meio e depois dá aquela aliviada de novo, tá? Seja com humor, seja mostrando que você tem a solução, seja mostrando a solução, tá? Mas entenda que seu trabalho muda vidas, tá? E você precisa fazer a pessoa ter vontade de sair da zona de conforto, tá? E não só depreciar ela e só desanimar ela, tá? Caso contrário, ela não vai querer o seu trabalho. A maioria não busca conhecimento porque acha que a vida é assim mesmo. Portanto, bata na dor e mude a vida das pessoas para melhor, tá? Conteúdo de dor para postar. Até quando vai aceitar trabalhar só para pagar as contas? Porém, eu te ajudo a sair dessa. Até quando vai perder o crescimento dos seus filhos? Porém, eu te ajudo a ter educação financeira para sair dessa vida de dar um plantão atrás do outro e nunca ter tempo com a família, né? Um exemplo. Até quando vai aceitar desaforo do seu chefe? Ou seja, bora fazer uma reserva aqui para você, eu te ajudo com isso, a gente constrói essa liberdade para você migrar de carreira, para você abrir o seu negócio, né? Até quando vai todo mundo, vai ver todo mundo viajando e você não? Enfim, várias dores, tá? Até quando vai ver todo mundo, todos crescendo e você não? Até quando vai ter dívida e não dormir direito? Dores que acabam aguçando, as pessoas se conectam, né, e aguça a vontade delas de sair, né, dar essa energia para ela sair disso. Você cutuca ali um tantinho na ferida, mas ao mesmo tempo já passa um mertiolate ali, né, falando, calma, calma, eu tenho a cura aqui, eu tenho a solução e eu posso te ajudar com isso, tá? Ponto importante, sempre que postar conteúdo batendo na dor, mostre a solução, tá? Mostre que você pode ajudar e que as pessoas pode ajudar e que se a pessoa quiser, ela vai melhorar de vida, né? Caso contrário, ela terá esse problema para sempre. Então, mostra a dor, mostra o resultado, mas mostra que se não mudar, infelizmente, a consequência vai ser a mesma, né? Porque você não vai estar melhorando e alterando ali nem as suas técnicas, nem com relação à sua mentalidade, né? Dependendo aí do conteúdo que você fizer. O educador financeiro é a profissão mais incrível que tem. A gente mexe ali diretamente, né, na vida das pessoas e melhora cada vez mais. Com isso, não só das pessoas, mas também das famílias, tá? Terceiro e último código da noite vai para o milagre. Só que aqui a gente não está só à espera de um milagre como naquele filme, tá? Vou deixar uma frase bacana aí que eu ouvi hoje, que é o seguinte: o milagre vem para quem não desiste, tá? Se você mal teve dificuldade, se você mal iniciou e está engatinhando ali ainda, né? Nem tem claro nenhuma desses aspectos aqui, nenhum desses tópicos aqui
no seu dia a dia, né, nem conseguiu estabelecer uma rotina bacana ali para você, que seja com 1, 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora mais ou menos na tarde, ali da tarde para a noite quase. Se você nem conseguiu estabelecer uma rotina para você, calma, você está bem no começo ainda. Entendeu? Faz primeiro essa base, ajusta ali sua rotina, coloca essas coisas em prática, tá? Dá o início, né? Faz o que tem que ser feito, que pode ter certeza, com esse acúmulo, o milagre vem, né? Afinal de contas, você vai estar preparado para isso, né? Porque não adianta nada, uma oportunidade bater ali na sua porta, sendo que você não sabe nem como que funciona a maçaneta da porta, né? Então, precisa, o básico, ele é básico, mas é o que funciona, tá bom? No mais, por hoje foi isso como reunião. Alguma dúvida? Alguém tem algum acréscimo aí para fazer, seja do dia, seja da rotina? Ah, Gui, eu, na verdade, assim, são muitas coisas para fazer, né? São muitas atividades, porque, na verdade, eu falei assim, não é só o trabalho que eu tenho, né? Então, assim, eu tô tentando, na verdade, é algo que já vinha sido, eu já venho pensando sobre isso, que é a questão de organizar com uma agenda mesmo, porque Andréia, funciono Necessário. com rotina. Eu funciono com rotina. Então, eu Sim, tenho que anotar, eu tenho que fazer. Então, assim, se eu não fizer, fica tudo muito solto. E quando fica tudo muito solto, e eu falo isso por mim até com relação ao meu trabalho mesmo, porque quando vai fica assim, um ficando. monte de coisa para fazer e ao mesmo tempo você não organiza, você não faz nada de nada. Você não faz nem Exatamente. um pouco de cada coisa, entendeu? Então, assim, eu falei assim, gente, eu preciso dar um jeito, porque aí eu, assim, eu quero fazer, assim, eu quero ter mais tempo, mas ao mesmo tempo eu falei assim, não, pelo menos o que eu tenho que tentar me organizar para poder dar conta de fazer pelo menos algum contato por dia eu tenho que fazer. Mas assim, de uma certa forma, eu sempre acabo fazendo, se não mandando, né, pelo Instagram, acabo falando pessoalmente, né, com as pessoas, porque eu acho que assim, é tão natural que eu não consigo ficar sem falar. Mas o meu tem sido, na verdade, é essa questão da rotina mesmo, por tantas coisas que eu tenho para fazer, né? Então, assim, tem o meu trabalho, então, assim, tem que separar um tempo para também fazer atividade física, aí o horário de almoço, às vezes eu quero fazer, então, mas eu também tenho as meninas, tenho almoço, aí tem a casa, aí tem os compromissos da igreja, aí tem dias que são específicos, cada dia é uma Sim. atividade, então todo dia tem uma coisa para fazer, e aí eu também, às vezes, faço, eu trabalho nas feiras de vez em quando, aí também eu faço acompanhamento das taxas, das feiras, e é assim, é tudo muito intenso, é muita coisa. E aí você fica assim, É. nossa, aí você lembra de fazer um